Imagine as ruas da sua cidade em uma manhã qualquer. Pessoas com fones de ouvido, carros apressados, outdoors disputando atenção, e de repente, duas figuras caminham com passos firmes. Não são celebridades, não têm microfones, não carregam câmeras, não têm nada que atraia pela estética. Mas carregam algo que as ruas já não conhecem: autoridade espiritual. Paulo e Silas não viriam para discutir algoritmos, nem para fazer lives de engajamento. Eles não estariam preocupados em quantas pessoas clicariam no gostei. Eles vieram para incendiar corações, e quando Deus envia fogo, não há estrutura que permaneça igual. Eles olhariam ao redor e veriam templos enormes, igrejas lotadas, pregadores famosos, mas perguntariam: onde está o arrependimento? Onde estão os frutos de justiça? Porque o evangelho que eles pregaram custou prisões, açoites, cicatrizes. Hoje, muitos querem o Cristo da multiplicação dos pães, mas não o Cristo da cruz. Querem o Espírito Santo do Pentecostes, mas não o Espírito Santo que convence do pecado. Paulo e Silas não mediriam palavras. Eles denunciariam a hipocrisia religiosa, chamariam pelo nome os pecados que escondemos atrás de discursos bonitos. Eles diriam que não adianta cantar que Jesus é Senhor se na prática Ele não governa nossas decisões, relacionamentos e contas bancárias. Eles diriam que não basta frequentar um templo se o coração continua distante. Eles caminhariam pelas ruas e encontrariam pessoas endividadas, ansiosas, deprimidas, presas em vícios, e não lhes dariam apenas uma frase motivacional. Eles colocariam as mãos sobre os enfermos, libertariam os oprimidos, orariam até o chão tremer. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas oravam na prisão, os alicerces se moveram. E se orassem hoje, que prisões invisíveis cairiam? Que correntes emocionais se romperiam? Paulo falaria aos líderes de nossa geração. Daria um recado duro: apacentem o rebanho de Deus, não por ganância, mas de boa vontade. Não sejam senhores sobre o rebanho, mas exemplos. Quantas plataformas cairiam por terra se essa palavra fosse obedecida? Quantos púlpitos teriam que se calar para voltar a ouvir Deus? Silas, que campou na prisão enquanto as costas sangravam, talvez nos perguntasse: vocês ainda conseguem cantar quando não há palco? Ainda conseguem adorar quando não há luzes, nem câmeras, nem likes? Porque a adoração verdadeira não depende de ambiente. Ela nasce do coração quebrantado. Se Paulo e Silas pregassem hoje, eles diriam que o evangelho não é um show, que ele não foi feito para agradar o público, mas para chamar os mortos à vida. Eles diriam que o arrependimento é urgente, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Talvez eles fossem rejeitados, talvez fossem cancelados, talvez fossem chamados de radicais, extremistas, intolerantes, mas não mudariam a mensagem. Porque Paulo já escreveu: pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, poder de Deus. Eles nos lembrariam que o Evangelho é poder, não teoria, que o Espírito Santo não veio apenas para dar arrepio, mas para dar testemunho de Cristo. Eles chamariam a igreja para fora das paredes, para tocar as ruas, para alcançar os perdidos, para cuidar dos órfãos e viúvas, para denunciar injustiças. Se Paulo e Silas pregassem hoje, veríamos conversões genuínas. Gente queimando amuletos modernos, não de prata e ouro, mas de vícios digitais, de pornografia, de dependência de opinião alheia. Veríamos lágrimas de arrependimento verdadeiro. Veríamos o evangelho saindo do entretenimento para voltar a ser confronto. Eles não apenas falariam, eles viveriam o que pregam. Comeriam com os pobres, orariam com os marginalizados, chorariam com os que choram. E isso atrairia multidões, não para o nome deles, mas para o nome de Cristo. Talvez os poderosos se incomodassem. Talvez sistemas inteiros tentassem calá-los. Mas Paulo e Silas já provaram
que, mesmo com os pés presos, a boca não se cala. Cantariam outra vez na prisão. E outra vez, Deus viria com terremoto. Porque quando dois homens cheios do Espírito pregam com coragem, cidades mudam, sistemas desabam, famílias são restauradas, o inferno treme. E a pergunta é: será que estamos prontos para esse tipo de pregação? Será que suportaríamos a verdade sem maquiagem, sem filtro, sem adocicar? Será que aguentaríamos ouvir que não basta acreditar, é preciso obedecer? Talvez fosse desconfortável, talvez muitos se afastassem, mas os que ficassem seriam transformados. Porque Paulo e Silas não vieram para ganhar aplausos, eles vieram para ganhar almas. O chamado continua o mesmo. O evangelho não mudou. E Deus ainda procura homens e mulheres com o mesmo espírito. Talvez hoje seja o dia de você se tornar a voz de Paulo e Silas na sua geração. De você se levantar, mesmo que custe, e pregar Cristo onde ninguém quer ouvir. E no fim, se perguntássemos a eles o que fazer, talvez respondessem com as mesmas palavras de Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esse é o convite, esse é o clamor. Não para o evangelho de conveniência, mas para um evangelho que revoluciona. Se Paulo e Silas pregassem hoje, o que você faria? Fugiria ou se juntaria a eles?